vai se perceber uma economia muito maior do que, de repente, a análise da energia. Esse deslocamento que se faz, a falta de planejamento urbano hoje em Fortaleza, leva um pouco a isso. Nós temos uma série de dificuldades nos transportes, na malha viária, nos deslocamentos, e que isso precisa ter realmente uma visão de uma gestão melhor para facilitar isso. O Conselho, aproveitando a vinda de Álvaro, que na verdade é importante registrar, é um cearense que nós emprestamos a São Paulo, ele não é paulista, ele é nosso cearense. Ele veio ao Conselho também, nos visitou e nós estamos instalando um grupo de excelência em teletrabalho, que vai analisar, estudar e oferecer à sociedade, oferecer às empresas orientações, consultoria a essa estrutura, a esse entendimento do que o teletrabalho pode representar, do que o trabalho à distância pode representar. O Inácio, por essa realidade que a gente tem aí, o que seria necessário na definição de uma agenda? Porque me parece, o professor Álvaro aqui coloca, nós estamos há mais ou menos 5 anos com essa realidade na prática aqui no Brasil, né, há mais de 10 anos em outros países, inclusive em corporações multinacionais. Agora a gente tem a ideia de que, pelo que o aporte tecnológico tem suscitado de debates, é uma discussão e, no mínimo, um caminho irreversível, né? Qual seria uma agenda para que a gente já possa ir se prevenindo para eliminar os possíveis gargalos e até tornar esse debate mais fluente, na tua experiência, nessas discussões em torno do mundo do trabalho? Olha, Moacir, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades do trabalhador, né, da relação trabalhador-empresa, eu volto a tocar a questão da qualificação profissional. Né? A tecnologia avança muito rápido, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o lado humano da coisa. Eu não sei se esse impacto seria muito grande se você mantém o que está hoje em termos de perfil, tá, educacional das pessoas. Eu acho que a gente definir uma agenda assim, antes de olhar outras questões. A complexidade do mercado é muito grande. Você está conciliando aí uma atividade, né, que tem 5 anos de vida, mas você tem aí um lado, tá, que o mercado não olha com bons olhos, às vezes por questões até de imposto, a questão da informalidade, né, que é um contexto enorme de trabalhadores, né. Eu acho que fica difícil você dizer assim, como é que esse processo vai se dar? Vai agregar novos empregos? Tudo bem, como o professor coloca, até atividades não necessariamente com carteira assinada, você pode trabalhar na questão entrar nesse contexto do teletrabalho. Mas eu acho que as dificuldades, eu diria assim, em nível nacional, no tocante à questão da empregabilidade, são muitas, né? E eu acredito que isso venha contribuir muito mesmo para a questão da qualidade. Aí, sem dúvida alguma, acho que é uma questão que não se discute. Mas você tem outros problemas, eu diria assim, de grandes números, né? Porque a população cresce, tá? Nós temos diante de transformações, não só do mundo do trabalho, mas transformações demográficas. Você tem hoje uma longevidade maior, você tem uma esperança de vida maior, você tem uma redução significativa da população jovem. A partir de 2010, você não vai ter mais dentro do contexto dos desempregados a predominância de jovens, já vai ser de pessoas que têm acima de 40 anos. Aí você tem a questão do mercado, que discrimina o acima de 40 anos. Quer dizer, se você contextualizar tudo, você percebe que tem uma série de dificuldades e uma série de dificuldades que nós vamos encontrar pela frente, que não estão sendo contempladas, não existe uma atenção especial para isso. Essa questão da mudança do padrão demográfico, isso é uma coisa seríssima. Nós vamos ter que ter mais médicos voltados para a questão do idoso, nós vamos ter que ter uma revisão da Previdência Social, tá? Quer dizer, você tem hoje, por exemplo, um dia um aluno me colocava assim, mas professor, o senhor disse que está diminuindo a questão do jovem, mas por que a carga de dependência, explicando a questão do mercado de trabalho, continua a mesma? Eu digo, bem, a carga de dependência continua a mesma, mas com outras características. Você tinha antigamente, há 20, 30 anos atrás, dependências de pessoas menores de idade, né? Então a família mantinha aquela pessoa em casa. Hoje é diferente. A dependência são de pessoas maiores de idade. Por quê? Porque você termina a universidade, você termina um curso que seja técnico, não interessa, e você não consegue um emprego, né? E tudo isso conforma, quer dizer, tudo que era para trás de forma diferente. E a razão única de tudo isso é exatamente a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Agora, professor, pela sua experiência, e o que a gente pode dizer, então, para esse debate fluir de forma compreensível,
palatável, metabolizável, enfim, para o conjunto da sociedade como um todo, como bem lembrava o Reginaldo, trabalhadores, empregadores e os operadores do mercado, enfim? Nossa, a minha grande preocupação, e hoje, como há muito tempo eu já venho na área de administração, sou administrador de empresa formado aqui, como o Reginaldo falou, na nossa Escola de Administração do Ceará. Depois eu fui para São Paulo, fiz o meu mestrado na GV e hoje eu estou fazendo o doutorado na USP. E o meu assunto sempre foi esse, a minha preocupação com essa. E não transformar isso, sabe, no modismo de administração. Uhum. Que isso veio, tal, porque a administração tem muito disso, né? Vem reengenharia, vem... Reengenharia foi a mais marcante, isso eu ia lembrar, você já levantou essa questão. Então, teletrabalho não é modismo, é todo um sistema que entrou nas nossas vidas, inclusive, se nós voltarmos um pouco ao passado, em 1880, aquela empreiteira lá que tinha sede em Chicago, e que tinha obra, estava fazendo as vias férreas, lá na Califórnia, lá no faroeste, como é que ela administrava aqueles seus funcionários à distância? Via o telégrafo. Era a tecnologia da época, tudo bem, era alta tecnologia, era. Ele administrava à distância. Ou seja, o teletrabalho, ele possibilita administrar à distância, ou seja, eu não estou vendo quem eu estou. Não precisa ter a presença física para acontecer isso. Então, essas coisas todas sempre tiveram no nosso mundo empresarial. Então, muito cuidado que o teletrabalho não entrar nessa linha. Não é esse o nosso papel. São essas mudanças todas, as pessoas se ajustando. Aqui mesmo em Fortaleza, eu já vi casos de empresas que praticam teletrabalho, mas se você falar que ela pratica teletrabalho, ela diz, o que é isso? Teletrabalho? Sim, você tem funcionário seu que trabalha à distância, inclusive em casa. Eu conheço uma agência de viagens que boa parte dos funcionários trabalham em casa. Não tem que ir todo dia à agência, como tem ainda muita agência que tem isso aqui em outros lugares do Brasil. Então, essa é a preocupação que tem, mostrar o papel do CRA, o papel do SIC é fundamental, essa bandeira, levantar, mostrar essas mudanças. E você vê que o negócio é muito complexo. Envolve questões urbanas, questões econômicas, questões demográficas, como o professor Inácio comentou, envolve um monte de coisa. Então, não é um papel nosso, né, dessas entidades, que precisamos nos reunir, porque isso é um problema que Fortaleza vai ter que resolver. Agora, como tirar o ranço? Porque a gente sempre tem visto nos episódios mais recentes do aporte tecnológico, da incorporação de novas tecnologias, por exemplo, uma agência bancária coloca uma máquina de autoatendimento que elimina 5, 6 postos de trabalho. E a gente vai vendo que tem sido isso sempre na referência de que a tecnologia que veio para facilitar muita coisa acaba sendo o inimigo do próprio... Desemprega, né? Desemprega. Há uma Daí forma é que está. Desconstruir esse discurso? Eu acho que tem a ver também com isso que o professor falou, o problema da qualificação. Isso aconteceu em outras partes do mundo. Né? Você sabe muito bem que eu conheço, inclusive, aqui no Ceará, prestador de serviço de empresas que estão nos Estados Unidos. É o que eles chamam dessa terceirização offshore. Né? E o Brasil poderia ser um mercado. A gente sabe que a Índia tem uma grande quantidade de pessoas que são empregadas, entre aspas, de empresas americanas. Ou seja, empresas seguradoras americanas têm os seus seguros analisados por indianos. Enfim, agora, isso aí, como você falou, está numa transição. Então, aquele pessoal que está sendo desempregado, essa questão do banco, por exemplo, você vê a quantidade de bancários que tinha 10 anos atrás e quantos tem hoje. Né? Muito bancário ficou desempregado. Então, ainda não está havendo uma compatibilização de que sai e se entra nos mercados. Mas a tecnologia também está gerando novas oportunidades de trabalho e de emprego. Eu estou falando de trabalho e de emprego, não é só de emprego, é de trabalho também. Que, na verdade, a gente, até para familiarizar mais um pouco a sociedade em relação a isso,
é entender, por exemplo, em relação às organizações e, de repente, entender um pouco essa situação. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia que desenvolvia software. E nós tínhamos lá 42 funcionários, desses 40, 38 eram desenvolvedores, que todos os dias às 8 horas tinham que chegar na empresa e às 18 horas sair da empresa. Só que desenvolver software a partir de uma máquina, de um computador, eles poderiam fazer das suas casas e reduzir a planta física daquela empresa, aquela estrutura, porque nós não recebíamos clientes. A área comercial é que ia aos nossos clientes. Então, isso facilitaria. Mas no exemplo dos bancos, o que precisa, enquanto há esse discurso que se fala que diminui o bancário, o que precisa a sociedade entender a visão de trabalho, e aí eu acho mais interessante a ideia do teletrabalho, porque se dissesse teleemprego, teriam dificuldade, porque as pessoas estão acostumadas à visão de emprego e não de trabalho. E quando você passa a ter a visão de trabalho, é o deslocamento da sua formação profissional. Conversando com doutores da própria universidade em relação à parte de tecnologia, é escassa mão de obra na área de tecnologia. Então as pessoas, ao invés de pensarem em ser um bancário, vão pensar em desenvolver soluções tecnológicas. Há essa oportunidade. Então precisa haver, grande massa da população, um entendimento, e aí a educação é fundamental para isso, no sentido deles entenderem, e depois a formação profissional que as universidades tão competentes procuram fazer, de capacitarem eles para um novo mercado de trabalho, que eu acho que é muito amplo. Bom, eu acho que com base na tecnologia a gente já pode pensar um novo programa, o professor falando lá de São Paulo, a gente aqui, Tá bom. né? Mas eu queria agradecer, professor Álvaro, por ter vindo ao ciclo de debates, professor Inácio Bessa, Reginaldo, e nós lembramos, o ciclo de debates volta na próxima semana e eu espero você.